Nessa área, nesse contexto de lucro do supermercado, de margem, como que tu identifica isso no dia a dia? Qual que é a principal demanda que tu vê nessa área? Quando a gente fala de margem de lucro, quando a gente fala da gestão como um todo até chegar nesse contexto operacional, né? Sim. A nossa demanda hoje, mais de 80%, quase 90% dos clientes que nos procuram é porque eles estão com problema de caixa. Certo. Então, quando a gente chega lá, a primeira coisa que eles me passam, Cris, preciso aumentar o meu faturamento para resolver o meu problema. Uhum. E faturamento não é lucro. Sempre digo, olha, Boa. não adianta a gente acelerar, eu posso aumentar o teu faturamento e prejudicar mais ainda o teu caixa se a gente não descobrir o que está acontecendo. Uhum. E aí a gente vai direto para custos de operação, que eles não levantam. Tem clientes de lucro real, com faturamento de 4, 5 milhões, e não sabem qual é o seu custo de operação. Uhum. E vão tocando uma margem que eles vão sempre, né? Que é a margem que a gente sempre trabalhou assim a gente foi ganhando dinheiro, mas agora o jogo mudou. Ou analisa com o preço do mercado, né? Exato, tá vendendo isso, concorrente, tanto, né? Fica analisando concorrente, aí fica analisando atacado, né? Então faz pesquisa de preço errada, que a gente vai falar também. Então, se baliza muito em produtos de alto giro, esquece de fazer a pesquisa de preço por exemplo, assim, de um descartável, né? Então, tem uma história muito interessante que a gente vai contar aqui ao longo de um cliente que sempre falava assim, mas o atacado está aqui e ele é muito mais baixo em preço do que eu. Aí a gente fez uma pesquisa de preço direcionada, como a gente orienta, e ele percebeu que realmente o atacado era mais caro do que ele numa lista de 60 produtos. Olha só que interessante. Isso, o atacado em 45 itens era mais caro do que ele. Certo? E o atacado de redes que a gente conhece, uma rede que está em grande exposição aqui no estado. A diferença é que estrategicamente eles alocavam o preço de venda. Isso. Então, fazer a pesquisa de preço errada leva o cliente a também precificar seu produto errado, né? Uhum. E aí a margem, que sempre vem aplicando, o pessoal tem muito medo de aplicar a margem, foi uma coisa que em 2025 foi muito forte. A gente foi uma barreira muito grande que a gente está passando ainda, de eles terem medo de repassar a margem para o produto. Cris, mas aqui na tua tabela, porque aí a gente tem algumas tabelas... Tu falou markup, a utilização para formar o preço de venda. Isso, markup. Uhum. Aí só que alguns mercados, principalmente de pequeno porte, tem muita dificuldade de entender o markup. Sim. Então o que a gente fez? A gente tenta explicar o markup. Se a gente percebe que não houve uma insegurança, eu tenho uma tabela, que é a margem, que na verdade ela é um markup. Só fiz a regra de 3. Sim. Só converteu ela, né? Só converti ela. Só fiz a regrinha de 3 ali, então tá. Então não deu para... O entendimento de markup não funcionou? Aplica essa tabela aqui que vai funcionar. Aí ela está um pouco próxima do que ele já utiliza. Só que geralmente a gente reajusta o mercado em 8 a 10%. No total. A gente vai correndo os itens e a gente vai reajustando eles em 8 a 10%. Tá? Porque é uma métrica que a gente tem. Porque quando eu levanto a primeira DRE, né, que é uma DRE... que eles têm dificuldade também, né? Levantar os custos é difícil. Tem muita despesa pessoal misturada. Mas quando a gente já começa, pela nossa experiência, a gente já sabe mais ou menos. É porque a empresa tem que ter o processo, o controle, né? Ter a gestão ali. O mínimo de controle que eu já coloco, a gente já identifica grandes, principalmente margem. O problema muito grave que a gente está encontrando agora é também de fornecedores, né? De estar entregando produto que não comprou, preço que não foi combinado. Aquela história que o fornecedor fica mandando produto para positivar, isso acaba com a nossa margem, né? Então, às vezes, até ontem nós estávamos discutindo sobre isso. O cliente fez uma compra grande lá de fralda, se eu não me engano, e mandaram um lenço umedecido íntimo, 2 caixas. Diz ele que faz 20 dias não vendeu uma unidade. Então, a bonificação que ele negociou até agora não resolveu de nada. Ficou com o produto lá encalhado e não está vendendo. Né? Então, a maior barreira que a gente enfrentou em 2025 foi essa questão de convencer o dono do supermercado a realmente botar o preço certo, botar a margem certa do seu produto. Mas a gente já tem a tabela, mas ela não adianta se a gente não levantar o custo de operação. Sim. Hoje, um custo operacional do mercado, de um faturamento até de uns 4 milhões, 5 milhões, ele não pode passar ali de 12%, 13%. Se é uma empresa familiar, esse custo pode chegar a 9%, 10%, porque tem família envolvida. Gente na operação, né? É isso mesmo. É um custo baixo, relativamente baixo, assim. Isso, mas hoje ele não pode passar de 14%. Sim. O que passar de 14% já está consumindo o teu lucro já direto.